Bom, pessoal, hoje é dia 11 de setembro, né, 2014, 13 anos depois dos atentados, né, de 11 de setembro, e eu queria aproveitar a oportunidade, né, para falar do assunto, já que a grande mídia, pelo jeito, está preferindo esquecer, né, e eu não vou me ater aos fatos, né, para falar do World Trade Center, Pentágono, do outro voo lá que caiu, se é que caiu, né. Tem muita informação na internet, acho que é o assunto mais surrado, mais batido na internet, da história da internet. A internet estava começando, se popularizando quando aconteceu aqueles atentados em 11 de setembro de 2001 e tem muita coisa, enfim, né? Nos Estados Unidos praticamente ninguém mais acredita na versão oficial do 11 de setembro. Aqui no Brasil também, quem navega e busca informação sobre isso também não acredita mais nessa palhaçada de Bin Laden, de Al-Qaeda. Quem vai se aprofundando acha essa história que o Bin Laden trabalhou para a CIA, vai saber, né, numa agência de inteligência, se é que ele algum dia deixou de trabalhar para a CIA. Tem muita coisa, né, para quem quiser pesquisar, para quem nunca foi atrás desse assunto, né? Para quem não tem muita gente que não mexe com internet nem nada, que depende só de informação da grande mídia e por isso acredita ainda no que fala em televisão. Você vê que absurdo, tem gente que acredita até em jornal nacional ainda, tem gente que acredita na Globo, acredita na Record, acredita no que fala em televisão, acredita em jornal, acredita em revista, enfim, pessoal. E para essas pessoas, né, quem busca informação, busca conhecimento fora do sistema, fora da grande mídia, é teórico da conspiração, né? Porque conforme você começa a buscar essas informações, pesquisar e ver que a grande mídia, o sistema é tudo engodo, é a Matrix, a solução deles é taxar de teórico da conspiração, de paranoico, de maluco, né? Eles sempre fizeram isso há muito tempo com quem entendia que estava sendo enganado e buscava alertar outras pessoas para todas essas fraudes do sistema, né? Mas hoje com a internet não tem mais jeito, né? Antes da internet era muito fácil taxar meia dúzia de maluco, de teórico da conspiração. Essas pessoas não tinham meios de estar divulgando essa informação, dependia de veículos de comunicação muito limitados, né, impressos, a televisão, né, a grande mídia totalmente dominada pelo sistema, pelos Illuminati, né, pela elite globalista. Então essas pessoas que descobriam uma coisa aqui, descobriam outra ali, não tinham meios de divulgar essa informação que hoje se espalha pela internet para o mundo inteiro com uma facilidade incrível. E aí cada um que vai descobrindo uma coisa aqui, outra ali, vai juntando tudo na internet, você pesquisa tudo com muita facilidade e hoje muita gente no mundo inteiro está acordando, né? E por isso que quando aconteceu os atentados de 11 de setembro, 10 anos antes, os Rockefeller, o David Rockefeller já estava cantando vitória, já, né? Tem até uma fala famosa do David Rockefeller agradecendo a jornalistas por ter omitido os planos deles, senão eles não teriam conseguido. Enfim, mas até hoje ainda tem muita gente que ainda acredita na versão oficial do 11 de setembro. E por que é importante a gente ainda falar sobre isso? Por que é importante pesquisar sobre isso e entender sobre isso? Tem muita gente que acha, mas aqui no Brasil a gente tem os nossos problemas que muito mais urgentes pra gente aqui, muito mais importantes pra gente aqui do que uma coisa que aconteceu há mais de 10 anos, que matou 2 mil americanos. Aqui no Brasil morre 50 mil assassinados, mais 50 mil em acidente de trânsito, mais 50 mil que desaparece. Enfim, a importância que a gente tem para combater as estratégias da nova ordem mundial é justamente o fato disso ser tão importante para eles. Isso tem tudo a ver com a gente, porque tudo que está acontecendo aqui no Brasil, a gente já sabe que todos os problemas do Brasil são provocados, são causados de propósito para destruir a sociedade brasileira. Entra a questão do marxismo cultural, de golpe comunista, etc. E mais
não, a gente não pode cair no erro de achar que isso é só comunista, que é coisa que vem da Rússia, da KGB. Pessoal, a gente não pode ser ingênuo, isso é coisa muito maior. Essa história de esquemas globalistas separados, tem o russo comunista, russo-chinês, eurasiano e outro nos Estados Unidos, da nova ordem mundial, e tem o islâmico. Pessoal, isso está tudo muito mais nos bastidores, é tudo mais interligado do que parece. Por exemplo, entra a questão da maçonaria. O pessoal, principalmente a direita, não percebe. Hoje eu não me considero mais de direita, eu já não estou mais querendo usar esse termo, defender a direita, depois que eu comecei a achar muito estranho tanta gente da direita não falar da maçonaria. Por que não se fala nada da maçonaria? Fica combatendo espantalho, marxismo cultural, KGB, comunismo, sendo que você começa a pesquisar, você vê que Karl Marx era maçom, Lenin, Stalin, Trotsky, todos esses líderes comunistas eram maçons também. Então é claro que a maçonaria está envolvida com isso. Você assiste, eu já postei no meu blog, já divulguei aquela aula do professor Orlando Fedeli falando sobre a Revolução Francesa, e até o lema da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, você vê que isso parece muito discurso comunista, e você vê pela aula do Orlando Fedeli que a Revolução Francesa era praticamente tudo que a gente chama hoje de comunismo. Só que o Karl Marx não tinha nem nascido ainda. Então é lógico que essa história de comunismo é mais uma fachada que foi inventada depois. Como a Revolução Francesa, o iluminismo, a maçonaria já tinha se queimado por causa da Revolução Francesa, eles precisavam de uma nova máscara, de uma nova fachada. Foi quando inventaram o comunismo. Então, pessoal, não adianta a gente combater só uma coisa e focar só naquilo, sendo que aquilo é uma fachada, aquilo é um espantalho que tem mais coisa por trás. A gente tem que combater o que está por trás. E não é só a maçonaria que está por trás. O Olavo de Carvalho, por exemplo, fala, mas a maçonaria não controla nada. Realmente, a maçonaria não é um comando, não é uma coisa que trabalha uniformemente no mundo inteiro. Eles cumprem ordens. A maçonaria é a linha de frente dos Illuminati. A maçonaria são os peões, são os soldados dos Illuminati, são os infiltrados em todos os ramos da sociedade, judiciário, nas forças armadas, na polícia, nas igrejas, né? Hoje em dia se fala também muito dos pastores maçons, até do Papa seria maçom. Enfim, pessoal, a maçonaria é a infiltração, é o olho que tudo vê dos Illuminati, que são quem controla a maçonaria, quem comanda a maçonaria. Até na palestra do William Guy Carr de 1958 ele fala sobre isso. Ele tem o livro também, eu não li o livro, ouvi a palestra, muito boa, postei no blog na última postagem. Mas enfim, pessoal, hoje o que eu mais me chamou a atenção essa semana, eu não assisto mais, raramente, dificilmente assisto pouco a televisão, mas entre ontem e hoje eu procurei ligar a televisão e passando pelos canais para ver se eu falava alguma coisa. Vi que um ou outro jornal lembrou do 11 de setembro, dos atentados, mas não tem nem comparação. Aqui eu me lembro até o ano passado, na semana do 11 de setembro, todas as noites, principalmente no dia do 11 de setembro, mas durante a semana inteira passava um monte de programas, de documentários que foram feitos durante esses anos todos, e durante a semana do 11 de setembro eles falavam sobre isso. De repente, esse ano, praticamente parece que estão abafando o assunto, estão querendo que esqueça o 11 de setembro. Por quê? Eles deram um tiro no pé. Eles não se tocaram, talvez porque o David Rockefeller é já um zumbi, um morto-vivo, né? O cara já parece que ele morreu e esqueceram de enterrar, né? Então o cara não se tocou. O David Rockefeller, esses velhacos Illuminati aí, não se tocaram que a internet estava se desenvolvendo e era um meio de comunicação que eles não tinham o controle que eles têm sobre a grande mídia, sobre os meios tradicionais. E eles fizeram 11 de setembro e não conseguiram controlar a informação, e a coisa espalhou.
até que chegou um ponto que eles tiveram que começar a dar espaço para os teóricos da conspiração que não acreditavam na versão oficial do 11 de setembro também na grande mídia, porque se eles não dessem esse espaço na grande mídia, a grande mídia ia perder credibilidade. E é a mesma coisa que as novelas da Globo. Por que a novela da Globo de vez em quando dá um passo atrás na subversão moral? Porque eles começam a perder a audiência, o povo fica de saco cheio de ficar vendo aquelas merdas que eles passam lá e começa a parar de assistir. A partir do momento que o povo para de assistir, eles não conseguem mais manipular a mente das pessoas. Eles precisam que as pessoas assistam. Então chega uma hora que eles têm que dar um passo atrás. E a grande mídia teve que começar a dar espaço para os teóricos da conspiração e mostrar todas as evidências, porque não adiantava mais negar, não adiantava mais esconder, e a grande mídia estava perdendo credibilidade com isso. E pessoal, então, se esse golpe comunista aqui no Brasil é parte dessa conspiração globalista da nova ordem mundial, então é lógico que tem muito a ver com a gente, porque todos esses problemas aqui no Brasil são causados por eles, pelas mesmas pessoas que fizeram esses ataques de falsa bandeira do 11 de setembro. Então, não só entender tudo isso, mas também é uma maneira de sair da Matrix. Você vê que em plena era da televisão transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, eles conseguiram enganar o mundo inteiro. O mundo inteiro no primeiro momento acreditou naquela história da Al-Qaeda, do Bin Laden, até que com o tempo, aos poucos, pela internet, as pessoas foram tendo informação verdadeira, não controlada por eles, e foram vendo que aquilo tudo era uma grande farsa. Então, pessoal, é importante estudar o 11 de setembro e ver toda a farsa que foi feita, para a gente compreender como eles têm o poder da grande mídia, como eles conseguem manipular a opinião pública, e se em plena era da transmissão ao vivo na televisão e da internet eles conseguiram enganar o mundo inteiro, e a história do século XX, quantas coisas mais eles já não inventaram e já não foi fraudada. Por exemplo, hoje, e o 11 de setembro tem tudo a ver com isso, na carta do Albert Pike, há quase 150 anos atrás, 1871, ele falava da Terceira Guerra Mundial para unificar o Oriente Médio. E o 11 de setembro tem tudo a ver com isso. O 11 de setembro é onde começou a justificativa para toda essa confusão, todas essas guerras que está tendo hoje no Oriente Médio. E o objetivo deles é unificar o Oriente Médio. E o Albert Pike também, nessa mesma carta, falou sobre as 3 guerras mundiais para implantar a nova ordem mundial. E a gente vê que a Primeira e a Segunda Guerra aconteceram como ele previu. E a gente conhece a história da Segunda Guerra Mundial como tendo sido provocada pelo malvado Adolf Hitler. Agora, como que uma guerra que foi provocada pelo Adolf Hitler já tinha sido planejada, já era comentada pelo maior chefe, ele é chamado Albert Pike, é considerado o Papa da Maçonaria, como que o Papa da Maçonaria já falava sobre a Segunda Guerra Mundial antes mesmo do Adolf Hitler ter nascido? E a gente acredita que quem provocou a Segunda Guerra Mundial foi o Hitler, sendo que quem declarou guerra foi a França e a Inglaterra. Então, pessoal, conforme a gente começa a aprender e pesquisar, uma coisa vai puxando a outra e vai despertando a curiosidade, a gente vai pesquisando e pesquisando e pesquisando, e vai abrindo a mente e percebendo o quanto a gente precisa estudar para não ser enganado. E o problema é que tudo isso pode levar à Terceira Guerra Mundial, porque conforme o mundo inteiro começa a despertar e acordar e descobrir como é manipulado, e descobrir quem são os Illuminati, porque basta pesquisar e começar a se informar e estudar que você sabe quem são os Illuminati, eles estão já ficando desesperados, porque eles não estão conseguindo avançar com os planos deles, e eles estão vendo que conforme as pessoas estão descobrindo a verdade, eles estão perdendo poder e estão perdendo o controle da situação, e a partir do momento que eles não que a longo prazo eles vão perder o controle da situação se não fizerem alguma coisa, eles partem para o desespero
não conseguem mais provocar uma guerra tradicional, porque as pessoas já sabem o que está por trás dessas guerras e não vão para o fronte de batalha, não vão morrer pela causa deles, pela farsa deles. E aí é onde a gente corre o risco de eles começarem a Terceira Guerra Mundial nuclear, porque aí basta apertar um botão aqui, um outro botão ali, eles explodem bombas nucleares pelo mundo inteiro, mata todo mundo, como está nas pedras guia da Geórgia, de reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas, o que significaria hoje matar 6 bilhões e meio de pessoas. Então, pessoal, pesquisem, estudem, se informem, é importante. Já é muito significativo o fato deles não estarem falando sobre 11 de setembro essa semana, muito menos hoje.